né? Então, para começar, vou repetir a frase que Paulo, na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, quando diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esta foi a mensagem que foi lida agora no início da nossa reunião e que ela também vai nos auxiliar a nos guiar nas reflexões da noite de hoje, porque nós iremos falar sobre as questões da posse. Falar das questões da posse também envolve falar sobre as questões de riqueza. E aí nós temos que separar as riquezas de Deus das riquezas da terra, para assim nós nos questionarmos sobre quais de fato nós estamos procurando. Nós vivemos numa sociedade em que a posse se estrutura e se configura como uma meta de vida. Então, a partir do momento que entramos na escola, às vezes, e que as pessoas perguntam: o que é que você vai ser quando crescer? E aí, se você responder uma profissão que não for médico ou advogado, você vai ser taxado como aquele que não vai ter dinheiro. Então, a gente já começa o início da nossa vida questionado sobre o que viemos fazer aqui na Terra, pautado sobre o quanto de dinheiro nós vamos ganhar, e o quanto de dinheiro que nós vamos ganhar também é a medida que vai nos dizer o quanto nós seremos sucedidos ou não na nossa existência e na nossa profissão. Então, falar sobre dinheiro e falar sobre posse é algo que circula muito nos nossos discursos da nossa vida diária. Né? Quando as pessoas falam muito: hoje eu estou sem dinheiro, hoje eu estou quebrado, ou tenho não sei quantas contas para pagar. Então, a gente fala muito desse artifício que é o dinheiro, e a gente vive nesse discurso em que ter dinheiro, ou ter posses, ter coisas, ainda é o que há, que vai nos satisfazer enquanto seres humanos e que nos vai dar uma vida satisfatória. Né? Então, a gente vai vivendo nessa vida a partir desse discurso que vem de fora, mas que a gente vai colocando para dentro e vai acreditando nele, de que a felicidade está diretamente ligada à posse cada vez maior de coisas. Então, nós não nos basta ter uma casa, nós temos que ter uma casa na praia, um apartamento não sei aonde, nós temos que trocar de carro todo ano, nós temos que ter o celular sempre atualizado, e ali nós vamos acreditando que sempre ter o novo e ter o mais atualizado vai ser aquilo que vai nos fazer feliz. E a gente não para entender como essas questões do dinheiro e da posse, elas também não só nos geram um pouco de felicidade, mas também são responsáveis pela maioria das nossas questões. Então, quantos de nós não vivemos atribulados, pensando nas contas que temos para pagar e esquecemos dos cuidados do nosso mundo interior? Né? Quantos de nós não estamos atribulados, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, quantos de nós não estamos pensando, ansiosos, no que a gente vai conseguir de dinheiro amanhã, sem pensar no irmão que está do nosso lado hoje? Né? Então, o dinheiro ainda é algo que nos perturba muito, que nos tira do foco e nos tira do eixo. Né? Pelo dinheiro que na história tanto se matou, em busca do ouro, da prata, dos metais preciosos, das pedras preciosas, que tantos reinos foram destruídos, que tantas civilizações se mobilizaram para destruir as outras, em função dessa efemeridade que a felicidade da posse traz. E a gente não para entender, primeiro, que o dinheiro é uma invenção. Né? Se a gente for ver, as primeiras relações que nós tínhamos para sobreviver eram relações de troca. Então, se eu tinha uma galinha e você tinha um pacote de feijão, eu queria o feijão, você queria a galinha, e aí lá iria se trocar. Né? As coisas começaram, nós começamos a atribuir valor às coisas da vida. Né? Então, nessa atribuição de valor, nós também íamos começando a trocar, não só alimentos, mas também estabelecer uma relação com aquelas outras pessoas que ali estavam, uma negociação. E aí, no nosso processo de evolução e no desenvolvimento das civilizações da sociedade, o dinheiro vai tornando uma forma cada vez mais complexa.
né? Para algumas sociedades, o que valia era o peso da prata ou do ouro que determinada moeda que eles faziam valia. Então, tinha sociedades, por exemplo, alguns árabes, que eles partiam, era uma moeda que começava redonda, e aí eles iam partindo a moeda, e ali, de acordo com o peso da prata ou com o peso do ouro, eles iam conseguindo trocar aquela prata e aquele ouro por alimento, por exemplo. Mas a gente esquece de que tudo isso é uma invenção, é uma história. O dinheiro funciona como uma história que a gente cria para dizer que um pedaço de papel ou um pedaço de metal é válido, vale alguma coisa para que nós troquemos por outra. E a gente mobiliza a nossa energia física e mental para alcançar esse dinheiro. E é aí que o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 19, que se intitula Prosperidade, ele vai dizer que milhões de homens vivem hoje à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos místeres primitivos da caça e da pesca. Então a gente iguala hoje o dinheiro à nossa necessidade de sobrevivência. A gente acredita que só com o dinheiro, só com a posse é que nós conseguimos sobreviver. Antes, nós iríamos caçar e pescar. Hoje, nós precisamos ganhar dinheiro para conseguir o peixe ou a carne ou o alimento que nós queremos. Então, o dinheiro hoje ele vai se igualando a essa forma de sobrevivência. E o dinheiro só vale porque a gente deposita algo muito importante e valioso de nós nele, que é a nossa energia. O dinheiro só tem esse poder porque a nossa energia é depositada nele e aí, a partir daí, ele começa a valer algo. Então, o Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Psicologia, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, vai dizer que na nossa vida, enquanto seres humanos, nós selecionamos os nossos objetivos existenciais. Então, de acordo com as épocas da nossa vida, nós vamos fazendo tais e tais atividades, nós vamos buscar alcançar tais metas que a gente acredita que vão ser responsáveis pela nossa realização. E a gente vai organizando essas metas e esses objetivos de vida de acordo, primeiro, com o significado que eles têm para nós, segundo, com a qualidade também que esses objetivos eles têm para a nossa existência. E a gente só alcança o objetivo porque a gente tem uma energia que funciona dentro de nós e que nos dá vida e que a gente vai investindo essa energia para alcançar os nossos objetivos. É como se a gente tivesse um pacote de arroz e a gente diz assim, não, um pouco desse pacote vai para o meu trabalho, um pedaço vai para a minha família, outro pedaço vai para eu alcançar aquela viagem que eu quero. Então a gente vai selecionando as quantidades de energia que a gente vai direcionando para realizar as nossas coisas da vida. Porque sem energia não existe movimento, a gente não sai do nosso lugar. Só que a gente vai vendo cada vez mais, e com o desenvolvimento da sociedade em que a gente vive, com essas ideias ainda desreguladas acerca do dinheiro e da posse, que nós estamos investindo cada vez mais energia no dinheiro e na tentativa de conseguir cada vez mais. Então, a gente só tem um pacote de energia. Se a gente direciona mais para algum lugar, consequentemente, a gente vai ter que direcionar menos para outro lugar. Não existe uma regra de direcionar mais para todos os lugares, porque senão a nossa energia seria infinita. Nós temos um pacote de energia vital e a gente vai escolhendo direcionar essa energia. Então, se a gente direciona essa energia para só conseguir as nossas posses e o nosso dinheiro, significa que vai faltar energia para a gente realizar outras coisas na nossa vida. Então, Emmanuel continua no livro Pensamento e Vida, ainda no capítulo 19, ele vai fazer uma analogia dizendo da seguinte maneira: como no filme cinematográfico, em que a história é narrada pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é singular, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos dos nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma,
à maneira de tartaruga, que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Então, qual é a analogia que ele faz aqui? Ele vai dizer que a nossa vida é como se fosse um filme. E um filme, ele se estrutura em quadros, em várias cenas, que elas vão se sucedendo uma atrás da outra para contar uma história. Só que, em determinadas fases da nossa vida, nós começamos a repetir algumas coisas, que no caso aqui ele vai dizer que são os nossos sentimentos que se repetem, e quando os nossos sentimentos em relação a determinadas coisas se repetem, eles vão gerando ideias. Então, por exemplo, às vezes existe um sentimento de insegurança e nós acreditamos que para resolver essa insegurança, nós precisamos ter mais, para resolver a nossa insegurança pessoal, da nossa história, a gente acredita que precisa ter mais dinheiro para isso, então a gente mobiliza esse sentimento e a gente fica, eu preciso ter mais dinheiro para ter mais segurança. Eu preciso ter mais dinheiro para ter mais segurança. E a gente vai fixando essa ideia na nossa cabeça, até que em determinado ponto essa ideia se torna quase que automática, né? Então nós vamos funcionando de acordo com essa ideia de que nós precisamos ter mais dinheiro para ter mais segurança. E ele vai dizer que quando a gente vai fixando essas ideias na nossa cabeça, é como se nós fôssemos uma tartaruga, né, que nós nos isolamos na nossa própria carapaça. Então, quando a gente forma essas ideias, a gente se fecha no nosso mundo e a gente fica ali só alimentando essas ideias que também vão nos adoecendo. E ele vai dizer que nós, nessa repetição das ideias, nós plasmamos os temas da nossa luta. Todo filme tem um tema, todo filme tem um roteiro, e assim é a nossa vida. E nós que somos responsáveis por escolher os temas da nossa vida. E um dos temas da nossa vida pode ser a necessidade de ter muita posse e de ter dinheiro. Então, a primeira pergunta que nós começamos a fazer é: pelo que de fato nós lutamos nessa vida? Né? Cada um tem a sua luta pessoal, mas vale a reflexão. O que é que a gente está lutando agora, hoje? Pelo que a gente está lutando? Porque uma luta exige, como a gente já tinha falado, um direcionamento da energia. E a gente começa a se perguntar, para que eu estou direcionando a minha energia? Né? Em que situação da minha vida, ou a que aspecto da minha vida, que eu coloco mais meu tempo e mais minha energia e mais tudo aquilo que me mobiliza para resolver aquilo, para fazer aquilo? Pelo que nós lutamos nessa vida. Porque se a gente for pensar da seguinte maneira, a energia que a gente deposita na posse e no dinheiro, ela não é nem boa nem ruim. Ela é neutra. O que vai dar o colorido ou a escuridão a essa energia, o que vai direcionar se essa energia está sendo direcionada para um bom proveito ou para um mau proveito, é justamente o sentimento que a gente vai colocar juntamente a essa energia e que a gente vai investir naquela determinada coisa da vida. Então, o problema não é a energia, mas o problema é o uso que nós fazemos dela. E aí é que o Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer, ainda no Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que o risco da posse, o risco da propriedade, o risco do dinheiro, não está no fato de conseguir a posse, de conseguir o dinheiro, de conseguir uma estabilidade financeira e de conseguir uma vida minimamente saudável em termos financeiros, mas no que essa posse, no que esse dinheiro, no que tudo isso que foi conquistado representa emocionalmente para você. Então, uma pessoa pode conseguir algo na vida para tentar tamponar, para tentar cobrir uma insegurança, como ela pode tentar conseguir algo na vida para auxiliar a sua família, para que ela alcance determinado lugar que ela gostaria de estar, pelas suas histórias ou pela sua missão pessoal. Então, o problema do dinheiro está justamente no que esse dinheiro representa para nós. Às vezes o dinheiro representa um grande peso na nossa vida. Para outras pessoas, o dinheiro é uma coisa que se lida muito mais tranquilamente, muito mais facilmente. Então,
é outra pergunta que a gente faz, além da primeira. Pelo que nós lutamos nessa vida, a gente se pergunta, o que a posse, o que o fato de ter ou não dinheiro representa emocionalmente para nós? Né? O dinheiro é aquela coisa que a gente está ali acreditando que a gente vai estar sofrendo para conseguir esse dinheiro, e aí quando a gente conseguir esse dinheiro, ele já não vai ser mais suficiente, porque a gente vai precisar conseguir mais. Ou a gente pensa nesse dinheiro enquanto algo que vai poder alimentar a nossa família, vai poder nos dar a possibilidade de fazer algo diferente. Como a gente está lidando com isso e como esse dinheiro representa emocionalmente para nós? Pois ela vai dizer, Joana de Ângeles, que se a posse é um meio para alcançar o equilíbrio e o bem-estar, ela se torna um instrumento dignificante. Mas, se a posse e a busca pelo dinheiro se convertem em único objetivo existencial, ou seja, o único objetivo da nossa vida for a conquista desses bens materiais, nós vamos nos tornar escravos e atormentados. Além de se atormentar, tentando dar conta dessa busca que nunca acaba por esse prazer efêmero que o dinheiro nos dá, nós vamos atormentar também as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas padeçam a insegurança e a ambição. Então, às vezes, a insegurança, e aí a gente às vezes vê, muita gente, a gente se pergunta, mas porque fulano que tinha tanto dinheiro, fez um ato de corrupção para conseguir mais dinheiro. Né? O que é que fulano vai fazer com tantos bilhões na conta dele? E às vezes a questão não é o que fulano vai fazer com os bilhões na conta dele. A questão é que buraco emocional fulano está tentando tapar com esses bilhões na conta dele que não dão conta desse vazio que está lá dentro, e ele tenta fechar esse vazio com dinheiro. Então, às vezes, a insegurança diante do dinheiro, da falta do dinheiro, não é uma insegurança só em termos materiais, mas é uma insegurança que fala de algo de nós mesmos. Então, às vezes, a insegurança é por outras coisas. Às vezes, tem gente que, pelo medo tem pessoas que têm medo de deixarem de ser amadas. E aí elas acreditam que elas só vão ser amadas se elas tiverem muito dinheiro, se elas tiverem muitas coisas para dar aos outros e presentes e tal. Então elas vão viver e vão investir sua energia para conseguir dinheiro, para acreditar que é pelo dinheiro que elas vão ser olhadas e amadas pelos outros. Tem pessoas que têm medo de serem abandonadas. E às vezes jogam no dinheiro esse medo de serem abandonadas e aí acreditam que tendo dinheiro elas não vão sofrer esse abandono. Então, às vezes, tem pessoas que, por terem sofrido muitas perdas na vida, às vezes acreditam que, segurando o dinheiro, vão conseguir lidar com todas essas perdas. Então, a nossa relação com o dinheiro diz muito mais sobre nós, necessariamente, do que sobre o dinheiro em si, enquanto coisa física, então, enquanto coisa que nos vai prover alguma coisa da materialidade. Às vezes, a psicanálise nos mostra que até o modo com que o paciente que chega ao consultório, ele lida com o dinheiro, como é que ele entrega o dinheiro a gente? Como é que ele conta o dinheiro lá na hora para pagar? Ele é aquela pessoa que é solta com o dinheiro, que é segura com o dinheiro, que fica lá naquela angústia para pagar? Então, isso fala muito mais de nós, de coisas que existem dentro de nós, que a gente transfere para o dinheiro, que a gente coloca no dinheiro, mas que na verdade falam do nosso mundo interior, falam das nossas frustrações, falam das nossas perdas, falam das nossas faltas, falam das nossas falhas. Então, o apego ao dinheiro, ou desapego ao dinheiro, possui uma história, né? Porque a gente vê os extremos, tem pessoas que são extremamente apegadas, e aí a gente vê que uma desregulação emocional em face desse apego. E às vezes a gente vê pessoas extremamente desapegadas que também são desreguladas emocionalmente. Né? Porque não é só aquele desapego de qualquer jeito. Às vezes tem pessoas que se desapegam tanto que elas deixam de investir na própria vida. E aí isso também se configura como algo mortífero, né? Como algo que não é positivo. Então, a gente precisa ver como é que está essa relação e o que é que esse apego ou esse desapego ao dinheiro nos diz da nossa história. E é aí que o espírito protetor, em Bruxelas, no ano de 1961, vai escrever uma mensagem que está no capítulo 16
do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não poder servir a Deus e a Mamon. E ele vai dizer que existe uma diferença entre a posse e o usufruto. Então a gente já vai entrando aí em outro aspecto. Né? A gente já vai começando a olhar para as questões um pouco mais espirituais de lidar com o dinheiro. Porque existem pessoas que acreditam que aquilo que elas têm na vida são delas. Então é a minha casa, é o meu carro, é tudo que eu conquistei e aquilo é meu. E isso é o sentimento de posse. O sentimento de posse, quanto mais ele é alimentado, menos a gente vai saber lidar com a perda. Então, às vezes, quando a posse ela vai se tornando cada vez maior, às vezes, quando há, por exemplo, uma falência ou quando há uma perda desses bens, a pessoa se desestrutura de tal modo que não consegue mais se reestruturar na vida. Então, a posse é aquela ideia doentia de que tudo que nós temos é nosso. E a gente vai ver depois, um pouquinho mais à frente, que quando a gente fala dessa posse, não é só de posse de bens materiais. Né? A gente quer se apossar também de outras coisas na nossa vida. Então, existe essa ideia da posse, a posse enquanto algo que nos pertence. E aí, quando a gente tem essa ideia de posse enquanto algo que nos pertence, nós já estamos alimentando um sentimento que está ligado a outra ideia, que é o sentimento do orgulho. Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente não admite que exista outro possuidor dos nossos bens. E assim nós não admitimos, a partir do nosso orgulho, que existe o nosso Criador, que Ele sim é o possuidor de todas as coisas, e nós não somos possuidores de verdadeiramente nada, em termos materiais. E esse espírito protetor vai trazer a ideia do usufruto. Então, o que vale na vida, na verdade, não é o sentimento de posse, mas é o sentimento em que nós aproveitamos ou desfrutamos daquilo que os bens materiais têm para nos dar, compreendendo que esses bens materiais são passageiros, que não são nossos, que ninguém vai botar um carro dentro do caixão e vai para o plano espiritual com o carro. E aí, compreendendo isso, compreende-se que, não sendo nossos, existe algo além de nós, que é, vamos dizer assim, o Criador e o pertencente, a quem pertence todas essas coisas. E assim, pensando nisso, a gente aproveita, mas percebe que aquilo é uma coisa efêmera, percebe que o dinheiro é uma coisa efêmera, percebe que a casa é uma coisa efêmera, e aí a gente também alimenta o sentimento de gratidão, porque a gente vivencia aquilo ali, aquele prazer que a materialidade traz momentaneamente, mas sabendo que aquele prazer não é nosso, e que aquelas coisas que nós conquistamos de fora, de fato, não são nossas. E aí, nesse mesmo capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma outra mensagem, o Espírito Pascal, em Genebra, no ano de 1860, ele vai dizer que o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar desse mundo. Então a gente só tem o que a gente vai levar desse mundo. E o que é que a gente vai levar desse mundo? Porque eu tenho certeza que a gente não vai levar o cordão de ouro que a gente usa tão pesado no nosso pescoço. Mas a gente vai levar as conquistas, por exemplo, da nossa inteligência. A gente vai levar as conquistas do nosso lado emocional. A gente vai levar os afetos que nós construímos com as outras pessoas. Então, eu vou repetir a frase que ele diz: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar nesse mundo. O que de fato nós possuímos não são as coisas da terra. E a gente diz assim: mas eu tenho 300 terrenos lá, 300 casas e não sei o quê. Mas a gente não vai levar nada desse mundo, porque essa propriedade não é plena. Essa é uma propriedade passageira, uma propriedade que vai aí ser abandonada no momento da morte. Mas a verdadeira propriedade é aquela propriedade que nós carregamos dentro de nós. É aquela propriedade das nossas conquistas interiores. Então, o que de fato merece o nosso investimento não é apenas, como Joana de Ângeles diz, né? Não é
tornar o dinheiro e a busca pela posse o nosso único objetivo existencial. Ele pode ser um dos objetivos existenciais, porque ainda na nossa dinâmica da vida na Terra, viver sem dinheiro ainda existe muita dificuldade de viver sem dinheiro, né? Existem umas pessoas que conseguem, que vão lá se isolar, né, nas matas, buscar o seu próprio alimento, alguma coisa desse tipo. Mas ainda o nosso sistema que foi construído, e na nossa vivência aqui na Terra, nós ainda precisamos do dinheiro. O problema é quando o dinheiro se torna o nosso único objetivo. Então a gente viver em função disso. Então a questão é de a gente começar a desinvestir um pouco nesse alto investimento que a gente faz para conseguir as coisas e começar a reinvestir essa energia em outros âmbitos da nossa vida. Né? E às vezes a gente busca tanto dinheiro e a gente vê as pessoas falando, mas eu estou tão cansado, eu estou exausto, porque o meu trabalho me consome muito, e aí eu não posso fazer uma viagem, e aí eu não posso sair com meus amigos, porque eu tenho que trabalhar não sei quantas horas por dia. E aí a gente se pergunta, né? O problema é o trabalho que lhe consome, ou é você que não vê uma saída para esse trabalho? Ou é você que não vê que esse trabalho pode ser deixado de lado por apenas 1 minuto, e aí a gente fazer outras atividades que nos dão prazer, que nos trazem essa felicidade, que nos trazem essa sensação? Essa é justamente a questão. Quando esse trabalho está nos exaurindo demais, é porque a gente está investindo tanta energia nele que a gente deixa de investir em nós mesmos. E a gente deixa de fazer o que gosta, e a gente deixa de fazer coisas que nos restabelecem, que nos reabastecem, para viver em função desse trabalho. Então a gente precisa fazer esse movimento, tirar um pouco do dinheiro e ir colocando em outros âmbitos. Nessa a gente fica, meu Deus, eu trabalhei tanto o ano todo, e eu quase não falei com a minha família, eu não visitei um parente, e eu não fiz isso. E aí eu gostaria de ter feito isso. E por que a gente não pode reorganizar as nossas rotinas e as nossas energias para a gente tirar um tempo para fazer isso? Sem se deixar angustiar porque não está fazendo o trabalho. É justamente essa a questão. Porque quando Jesus veio e trouxe a sua mensagem, ele nos veio trazer essa mensagem de um desapego às questões materiais. E o desapego às questões materiais não significa que nós estamos desconsiderando que as questões materiais são questões importantes na nossa vida, porque, de fato, são questões importantes na nossa vida. A materialidade nos ensina muita coisa. Viver aqui na terra, na carne, pegando dinheiro, abraçando as pessoas, vivendo essa coisa mais sólida, é importante para o nosso crescimento, mas é acreditar que isso não é fundamental para o nosso desenvolvimento. E aí que quando Jesus se encontra com aquele jovem rico, que o Espírito Amélia Rodrigues nos narra belíssimamente no livro Primícias do Reino, quando Jesus se encontra com aquele jovem rico, e aquele jovem que tinha a sua cama adornada das pedras preciosas, feita das madeiras mais nobres, e se untava com os óleos mais caros que tinha e se vestia com os tecidos mais belos, foi aquele jovem que Jesus resolveu olhar para ele e pedir para ele abandonar tudo aquilo que ele tinha para segui-lo. E aquele jovem, ainda na sua insegurança, ainda com as suas questões interiores, resolveu não seguir Jesus naquele momento. Né? E nos narra o Espírito Amélia Rodrigues, que no encontro desse jovem com Jesus, ele fica naquele entrave, porque ele sente a energia da espiritualidade, essa energia mais sutil, ele sente o magnetismo de Jesus que o convida, mas ao mesmo tempo ele sente essa outra energia que ele tanto investiu, que foi a energia da posse, que foi a energia do dinheiro. E nos narra o Espírito que esse jovem, depois desse encontro com Jesus, depois que ele disse que não podia seguir o mestre naquele momento, ele tinha comprado uma quadriga, né, que era tipo uma carruagem, e tinha comprado os mais nobres cavalos daquela época, e ele estava para participar de uma corrida que ia ter na cidade que Jesus estava ali passando.
Então ele se encontra com Jesus, diz que não pode ir, e aí quando ele diz que não pode ir, ele vai lembrando que tem a corrida, que contratou não sei quem, aqueles cavalos e tal, e ele investiu tantas moedas de ouro naquilo, e ele toma o dinheiro ainda como o aspecto central da sua vida, e os prazeres materiais daquela corrida que ele iria participar como algo ainda mais importante do que vivenciar as realidades do Espírito. E nessa corrida, quando se dá a largada, os cavalos saem disparada com eles em cima das pequenas carruagens, e nos narra o Espírito Amélia Rodrigues que chega um momento que a carruagem que esse jovem estava, ela faz uma curva errada, e os cavalos que vinham atrás passam por cima dele. E ele ali agonizando, já perto da morte, lembrou da figura e imagem de Jesus que o convidava para vivenciar essas realidades do Espírito. Então, Jesus, ele está a todo momento nos convidando para isso. E talvez a interpretação do jovem tenha sido uma interpretação errada, achando que ele talvez tivesse que viver uma vida de uma pobreza extrema e absoluta, quando na verdade ele só precisava desinvestir um pouco dessa energia toda que ele colocou nesse dinheiro e nessa posse e nessa vida material e direcioná-la para outros âmbitos. Direcioná-la para ajudar os outros, direcioná-la para fazer com que aqueles que mais necessitam, que eles pudessem ser ajudados e reerguidos. Então nós não precisamos, no momento da nossa morte, nos encontrarmos com essa voz que fala no nosso ouvido, nos chamando mais uma vez para vivenciar as realidades do Espírito. Nós precisamos começar a vivenciar essas realidades agora. E de entender que o nosso dinheiro, ele também, e a nossa posse, ela também pode ser direcionada para outras coisas. Né? A gente pode investir também o dinheiro, não só a energia, às vezes a gente pode investir também o dinheiro para auxiliar as pessoas, para reerguer as pessoas. E é o que Jesus fala também, granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade. Né? Investe esse teu dinheiro, que às vezes é um dinheiro... Investe esse teu dinheiro para fazer coisas boas, né? Para levantar o outro, para reerguer o outro. E Joana de Ângeles, ainda nesse capítulo 22 do Evangelho à luz da psicologia profunda, vai dizer, se referindo à frase de Jesus, que foi a frase que ele se reportou aos discípulos quando ele estava comentando sobre a questão do mancebo rico, desse jovem rico: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E aí Joana de Ângeles retoma essa frase de Jesus, diz que quanto vai ser difícil as pessoas que têm riquezas entrarem no reino dos céus. E ela vai dizer: quando Jesus se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, moedas, minerais preciosos, propriedades, escravos, mas também aos possuidores de exacerbado orgulho, de incomum dureza dos sentimentos, de rancor e ódio, de presunção e avareza, que também são possuidores de preciosos bens, de que não se dispõem a libertar. Então a posse não é só uma posse de coisas materiais, mas às vezes são posses de ideias que a gente não consegue se desgarrar delas. Às vezes são posses de pessoas, né? A pessoa fala assim: é minha esposa, o meu marido, é o meu namorado, é o meu filho. E aí a gente vai pegando tudo isso para nós e é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E quanto a gente não vai vivendo questões cada vez mais difíceis de se lidar, quando um filho tem que ir embora, quando um relacionamento se desfaz, porque a gente vive não com o outro, a gente vive como se ele fosse o nosso objeto, e a gente detém ele e pode guardar na nossa caixinha. Só que não se guardam pessoas nas caixinhas para sempre, como a gente guarda, sei lá, uma pedra preciosa. Então, a gente vê que a gente não detém nada na nossa vida, além do que aquilo que a gente conquista internamente. E se a gente conquista uma pessoa, significa que essa conquista se deu de dentro para fora. Então a pessoa não é nossa, foi uma pessoa em que nós conquistamos e a aproximamos para o nosso convívio. Então assim, nós vamos vendo que às vezes nós ficamos presos, às vezes nós somos pobres de dinheiro,
mas nós somos ricos dessas ideias que a gente não quer se desgarrar. Às vezes nós somos ricos dessas pessoas que a gente acha que são nossas, e a gente precisa exercitar a primeira virtude que Jesus proferiu nas bem-aventuranças, quando ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Então ele nos convida a uma pobreza, mas é uma pobreza de espírito, não é uma pobreza de um espírito em que reconhece que ele não precisa da posse do outro, que ele não precisa da posse material para ele ser realizado interiormente. Que a felicidade está na verdadeira humildade de reconhecer que tudo que a gente vive, tudo que a gente tem, não passa de um recurso passageiro. E quantas vezes a gente não escuta, fulano morreu rico, mas não aproveitou nada da vida. Né? Então, o Espírito Emmanuel, ainda naquele capítulo do livro Pensamento e Vida, vai dizer que a prosperidade, isso que a gente considera como prosperidade, de ter dinheiro, de ter a posse, sem uma conduta reta, não passa de apropriação indébita, e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Então, aquele termo da justiça, né? Apropriação indébita. Então, a gente pegou os bens que não eram nossos. Então, a gente se apropria indebitamente e acredita que aquilo é nosso. E ele vai dizer que uma pessoa que faz isso, em termos espirituais, se relacionando com Deus, é como se vestisse uma roupa brilhante, uma roupa do melhor tecido, cobrindo chagas ocultas. Então, uma pessoa que está totalmente ferida internamente, mas que coloca a sua capa de ouro adornada de pedras preciosas, e às vezes a gente cai na ilusão de acreditar que é esse que é o mais feliz, que é esse que é o mais realizado, quando na verdade às vezes é esse que mais está precisando de ajuda e mais está ferido. Então é compreender, como Allan Kardec fala nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, que o verdadeiro mundo na verdade é o mundo espiritual. E na questão 941 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também comenta que o homem vive atormentado porque ele vive mais as questões materiais do que as questões espirituais. E a gente traz já na nossa finalização uma pergunta que se faz ao Espírito Emmanuel no livro O Consolador, e que vai dizer da seguinte maneira: como conceituar, como dar nome ao estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Então, isso foi feito em 1940, essa pergunta. Né? A gente está em 2019 e a gente vive buscando estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer. E o Espírito Emmanuel vai nos responder da seguinte maneira: esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais da Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita mais verdade do que dinheiro, mais luz do que pão. Então, justamente o que nós estamos precisando não é de fato as conquistas materiais que nos vão perturbar ainda mais, mas é dessas conquistas internas, dessas riquezas e desses tesouros que são imortais, que não perecem, que a traça nem a ferrugem consomem, que estão dentro do nosso coração. E o Espírito Chéveros, em Bordeaux, em 1861, também traz uma mensagem que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele inicia da seguinte maneira, e a gente vai finalizando com essa frase, para trazer um texto aqui no final. Qual, então, o melhor emprego que pode se dar à riqueza? E ele vai dizer a resposta: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, eis a solução do vosso problema. Acabou. Né? Então, as nossas riquezas e tudo que a gente conquista, o melhor emprego que nós podemos dar a ela é justamente o emprego do amor ao próximo. Porque se a gente ganha dinheiro para amar o próximo também, a gente está fazendo o melhor uso desse dinheiro. Se a gente tem posse e a gente ama o próximo e também direciona essa posse à ajuda do próximo, a gente também está fazendo isso. E se a gente tem as nossas posses da alma, se a gente conseguiu já adquirir a posse do afeto, do carinho, do amor, de trazer esperança para a vida das outras pessoas,
nós precisamos também amá-los e levar e compartilhar essas posses de dentro da alma que nós já alcançamos. Porque Jesus ele não condenava a riqueza. Ele jantou na casa de Zaqueu, que era um publicano que lidava com muito dinheiro. Jesus condenava o uso que fazia dessa riqueza, que é um uso que está ligado a pessoas que não trabalharam as suas questões interiores e colocam no dinheiro todas as suas questões. E para finalizar, nós trouxemos um texto do Khalil Gibran, no livro O Profeta, que é um texto que nós já trouxemos outras vezes, nós já trouxemos outros capítulos, mas que ele traz umas reflexões muito bonitas e muito simples. E nesse capítulo, o profeta da história que ele conta vai falar sobre a doação. Então ele vai nos narrar da seguinte maneira: então um homem rico disse: fale-nos da doação. E ele respondeu: vocês pouco doam quando doam suas posses. Apenas quando doam a si mesmos é que doam de verdade. Pois o que são suas posses, além de objetos que vocês guardam e cuidam por medo de necessitar delas amanhã? E amanhã? O que o amanhã trará ao cão prudente que enterra ossos na areia, sem deixar rastros enquanto segue peregrinos até a cidade sagrada? E o que é o medo da necessidade, além da necessidade em si? Não é o receio da sede quando o seu poço está cheio, a sede que é insaciável? Há aqueles que dão pouco do muito que possuem, e dão pelo reconhecimento, e seu desejo secreto torna as suas doações sem valor. E há aqueles que têm pouco e dão tudo. Estes são os que acreditam na vida e na recompensa da vida, e o cofre deles nunca fica vazio. Há aqueles que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa. E há aqueles que dão com dor, e essa dor é o seu batismo. E há aqueles que dão e não conhecem a dor ao dar, nem buscam a alegria, nem doam com a virtude em mente. Eles doam como no vale, a murta exala sua fragrância ao espaço. É por meio das mãos desses que Deus fala, e por trás dos olhos deles, ele sorri para a terra. É bom doar quando pedem, melhor, porém, é doar quando não pedem, pela compreensão. E para os generosos, a busca daquele que deve receber é a alegria maior do que a de doar. E há algo que vocês podem conservar? Tudo que possuem deve ser doado algum dia. Portanto, doem agora, para que a temporada de doação possa ser sua e não dos seus herdeiros. Vocês sempre dizem: vou doar, mas apenas aos merecedores. As árvores em seu pomar não dizem isso, nem os rebanhos em seu pasto. Elas dão para que possam viver, pois reter é perecer. Certamente aquele que é digno de receber seus dias e suas noites é merecedor de muito mais de tudo mais de vocês. E aquele que mereceu beber do oceano da vida merece encher sua taça em seu pequeno regato. E que deserto maior pode haver do que aquele que depende da coragem e da confiança e não da caridade de receber? E quem são vocês, para que os homens devem rasgar o seio e desnudar o orgulho, para que vejam seu valor despido e seu orgulho revelado? Verifique primeiro se merecem ser doadores e instrumentos de doação, pois, na verdade, é a vida que dá a vida, enquanto vocês, que se consideram doadores, são apenas testemunhas. E vocês, recebedores, e todos são recebedores, não assumam o peso da gratidão, para não depositar um peso sobre vocês e sobre aquele que dá. Em vez disso, ergam-se junto a quem dá, como se as doações fossem suas. Pois preocupar-se demais com a dívida é duvidar da generosidade de quem tem a terra de coração livre como mãe e Deus como pai. Então, preocupar-se demais com a dívida é duvidar da generosidade de quem tem a terra de coração livre como mãe e Deus como pai. Então a terra não escolhe a quem doar, a terra não diz quem é merecedor ou não, as árvores não deixam de dar frutos porque existem pessoas boas ou más que estão vivendo ao redor dela. Então nós precisamos dar. E ele diz aqui que todos nós, é uma ilusão de que nós somos doadores, quando na verdade todos nós somos recebedores.
somos recebedores dessa grande vida que vem de Deus e que está a todo momento nos dando. E que nós possamos, de fato, não tomar essa vida como nossa posse e as coisas como nossas, mas como nós tomarmos essas coisas como uma oportunidade que Deus nos dá de vivenciarmos a vida aqui na terra. E essa vida não é nossa, mas essa vida ela está aqui para ser vivida e para ser aproveitada, para ser o nosso usufruto, mas que nós possamos também exercer essa gratidão e acreditar que porque nós doamos ou porque nós temos mais, às vezes, em termos materiais, que nós não somos melhores daqueles que não têm, ou aqueles que não têm tantos bens materiais se considerem inferiores, porque, na verdade, repetindo a frase de Pascal, o que nós levamos para a vida do outro lado, para a vida da espiritualidade, a verdadeira propriedade é aquela propriedade que existe dentro de nós. Então, que nós possamos, de fato, cultivar essa verdadeira propriedade nos nossos corações e que o dinheiro possa ter uma nova configuração agora na nossa vida, não como instrumento de tormento, mas como também um instrumento de crescimento nosso e do outro, investindo as nossas melhores energias nesse bem material que Deus nos dá a oportunidade de ter. Então, muita paz para todos nós e um bom uso dos bens materiais, né?